E se o meu povo, sobre os quais o meu nome é invocado, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Podemos nos assentar, amados. Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor, e a demonstração desse grande amor que o Senhor Jesus tem pela nossa vida é que Ele te chama de seu povo. Deus te chama de povo dele. Olha que maravilha, amado. Você que é casado e tem filhos, certamente, se você tem filhos, você fala assim: este é o meu filho. E você faz tudo pelo seu filho. Se o seu filho está doente, você faz alguma coisa por ele. Se o seu filho quer um pedaço de pão, você dá para o seu filho. E é desta forma que o Senhor Deus nos trata também. Mas será que Deus trata só quando você está bem na presença do Senhor? O povo de Israel, ele era um povo rebelde. Ele às vezes desobedecia o Senhor Deus. Mas mesmo assim, Deus chamava esse povo de seu povo. O amor que Deus tem por nós, ele é imensurável. Ele não pode ser medido de forma alguma. É um amor que não tem: olha, eu te amo muito, mas qual muito? Muito, muito, muito. Mas eu não sei quanto é muito. Esse é o amor de Deus. A Bíblia fala em Ezequiel. A Bíblia fala em Ezequiel que o amor de Deus, ele é sempiterno. Um amor sempiterno é um amor que não tem começo e não tem fim, pastor. É um começo ali? Não. Eu começo aqui? Não. É um amor que não tem fim. E esse amor de Deus faz com que nós sejamos chamados de seus filhos. Glória a Deus. Maravilha. Mas como que Deus prova esse amor para conosco? Ele prova esse amor para conosco nos dando livramentos. Quantas vezes você ficou doente? Às vezes a medicina falou assim: mas olha, não tem jeito, nós não podemos fazer nada por você, nós não podemos fazer nada pelo seu filho. Mas quando Deus entra no negócio, Ele faz por você e Ele te cura, porque Ele te ama. Deus prova esse amor através dos livramentos que Ele faz na tua vida e dos livramentos que até mesmo você não sabe, mas antes de acontecer, Deus já está lá com um anjo forte, colocando na sua frente, para que nenhum mal venha te acontecer. Esse é o nosso Deus, amados. Esse é o nosso Deus. Quando Davi, ele morreu, ele deixou como herdeiro o rei Salomão. E a primeira coisa que o rei Salomão fez foi fazer um templo. Mas fazer um templo para quê? A primeira coisa que o rei Salomão fez no templo foi oferecer um sacrifício a Deus. A segunda coisa que o rei Salomão pediu a Deus foi a sabedoria. Ele precisava de sabedoria para poder conduzir o povo. E a terceira coisa
que ele fez foi usar essa sabedoria para sacrificar a Deus. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte: que o sacrifício vivo que foi Jesus Cristo é o sacrifício que intercede pela minha vida e pela tua vida diante do Senhor. Aleluia! É esse sacrifício vivo que nos torna o templo. E como? Qual que é o templo? Nós somos o templo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em nós. Por isso que nós devemos cuidar muito bem dos nossos corpos, porque os nossos corpos são o templo do Espírito Santo. A casa que Salomão ele edificou foi uma casa de ouro, de prata, de linho, muito bonita. E essa casa é você também. Porque, amado, às vezes você pensa que, puxa, como eu sou feio, ninguém gosta de mim. Mas saiba de uma coisa: eu estou aqui para te dizer que diante do Senhor você é lindo. Glória a Deus! Linda. Aleluia! Glória a Deus! Você é a própria criação do Senhor. Deus fez você e achou você lindo. E o fato de você ser lindo faz com que você tenha grande amor por esse Deus. E Ele tem um grande amor por você. Foi o amor de Deus que trouxe você para sua casa aqui hoje. Você estava lá na sua casa e você falou assim: olha, eu vou tomar banho, vou colocar uma roupa bem bonita e vou adorar ao meu Deus, porque você ama esse Deus e este amor é que te trouxe aqui. Muito bem, mas a Bíblia nos diz o seguinte: é esse povo que chama pelo meu nome. Quando nós chamamos pelo nome de alguém, nós falamos assim: ô fulano, faz tal coisa por mim. Você faz um pedido, porque você tem uma necessidade. E essa necessidade precisa ser suprida. Quando nós falamos com o nosso Deus, nós chamamos pelo seu nome. Deus, eu preciso de saúde. Deus, eu preciso de comida. Deus, eu preciso suprir a minha vida. Eu preciso de roupa. Eu preciso de sapato. Deus é o Deus que você chama pelo nome dele. Mas para que Deus te abençoe, essa bênção, ela vem condicionalmente. E nós vamos entender o porquê. E o porquê está aqui, ó. No texto que nós falamos, tem uma condicional. Tem um se. Se significa que nós temos uma condição. Se o meu povo que chama pelo meu nome, a primeira condição, então, qual que é? Se humilhar. O que é humilhar? O que seria humilhar? Humilhar é ser humilde. E quem é humilde tem a nobreza da humilhação. Uma pessoa humilde é uma pessoa que dá aquela força para a sua fraqueza. Ou seja, de mim mesmo. Ou seja, eu tenho a ausência da minha autossuficiência. Eu posso fazer. Eu vou fazer. Então, se eu posso e se eu vou, quer dizer que eu sou autossuficiente. E quando eu sou humilde,
eu tiro essa autossuficiência e reconheço que eu não posso. Eu não tenho nenhuma pretensão para viver, porque a minha forma de viver é a forma mais simples que eu tenho. Minha forma de viver é morar numa casa que não tem grandes luxos, é falar do jeito que eu falo. Então eu estou sendo humilde. Esta é a primeira condição para que você consiga uma bênção, para que você alcance esta bênção que está descrita aqui nesse versículo 14. Mas o Senhor Jesus, Ele nos deu um exemplo muito grande de humilhação. Sabe uma coisa, amados? Deus, quando falou assim, olha, o homem está em pecado, ele vai se acabar. Lá no céu, Ele falou assim, eu preciso de alguém para descer lá e morrer, e fazer alguma coisa por esse homem. Tinha Moisés, tinha Davi, tinha Salomão, tinha Abraão, tinha Isaac, tinha Jacó, mas todos eles tinham algo que não agradava a Deus. Eles tinham desobedecido e tinham pecado de alguma forma. Mas aí se levantou Jesus. Ele falou, meu Pai, então eu vou lá para morrer por esse homem. Jesus é o maior motivo da humilhação. Ele é um exemplo, porque Ele saiu da sua glória. Amado, Ele era rei. Ele tinha todo conforto no seu reino. Mas Ele desceu aqui para nascer aonde? Numa manjedoura, dentro de um estábulo. Naquela época eu creio que não tinha hospital assim tão bonito como a gente tem hoje. Mas eu acredito que Jesus poderia, se Ele quisesse, ter nascido num lugar de honra, num lugar de glória. Mas Jesus preferiu nascer ali, olha, numa manjedoura, num estábulo. E outra coisa, Ele era Deus, mas Ele quis se fazer homem, como eu, como você. Então Ele saiu da sua glória para se tornar como eu e como você. Às vezes é difícil a gente entender o porquê que acontece isso. Mas eu volto a dizer para vocês, por causa do amor que Jesus tem, por causa do amor que Deus tem pela tua vida e pela minha vida. E Ele fez carne, e Ele habitou entre nós, e Ele sofreu as dores que nós sofremos, as tentações que nós sofremos, mas Ele venceu. E se Ele venceu, nós também podemos vencer, porque não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Na mesma medida que Deus te dá a aprovação, Ele te dá a graça para te livrar daquela aprovação. Então essa é a primeira condição para que a gente alcance a bênção: se humilhar. Continuando o nosso texto, nós vamos ver mais uma palavrinha: e orar. Se humilhar e orar. O que é orar? O que te leva a pensar que seja orar? Orar não é simplesmente você fechar os olhos para falar com Deus. Orar é você
pedir com humildade, louvar com humildade, agradecer com humildade. Isso é orar. Orar também é você pedir para uma autoridade. Vou trazer aqui uma palavra mais no nosso tempo, tá? É você pedir para uma autoridade algo que foge ao seu controle. E quando o médico fala assim, a medicina não tem nada mais para fazer por você, fugiu ao teu controle. Quando o juiz falou assim, olha, não posso fazer mais nada por esta causa, fugiu ao teu controle. Jesus tinha uma vida de oração. A Bíblia está repleta de exemplos. João, Mateus, fala muito sobre Jesus partiu para orar. Jesus foi orar no Monte Getsemane. Então ele foi pedir alguma coisa. E ele era o exemplo da humildade. E a segunda forma da gente conseguir a nossa bênção é orar. Se você ora, você pede com humildade. Mas, continuando o nosso texto, nós temos o seguinte: a terceira condição é buscar a minha face. O que é buscar a minha face? O que seria buscar a face de alguém? Quando você busca a face de alguém, o que você faz? Vamos pegar um exemplo bem prático aqui. Eu vou lá na casa do pastor Moacir, porque eu vou buscar a sua face. Eu vou me encontrar com ele. Então, buscar a sua face seria você ter um encontro com o Senhor Deus. Quando você tem um encontro com Deus, você está buscando a face de Deus. Esta é a terceira situação e a terceira condição para você conseguir a sua bênção. Agora, vem a quarta condição e a última condição para você conseguir a sua bênção. O nosso texto diz assim, e se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos. Se converter não é simplesmente você mudar o seu propósito. É você se desviar do mal. Você está vendo que tem alguma coisa que vai tirar a tua paz ali na frente? Então, muda o teu caminho. Vai por um outro caminho. Ou então, nem passa lá. Volta da onde você está. Porque desta forma, você vai estar mudando a sua direção, que vai chegar da mesma forma no seu destino. Mas você não vai mais passar por ali onde está aquele mal, que vai provocar